Vamos começar a leitura de Romanos 5 e espero que... Boa noite. Vamos dar continuidade à leitura de Romanos 5. Vai ser pequenininho também, porque os capítulos estão sendo pequenos. Eu espero que a gente não termine esse ano. Eu acredito que a gente só termine para o ano, se assim o Facebook deixar e tudo mais deixar, mas eu acredito no poder de Deus. Infelizmente, a justiça de Deus também está ativa, né? E é muito triste. Mas, como aconteceu no passado, o julgamento se dá para que a pessoa possa se livrar do pecado, né? E não é pela mão de Deus, Deus só dá a sentença. Somos nós, como Jesus disse, pelas palavras que não fazemos, não praticamos, que vamos nos condenar. Ou não, né? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Bondoso Pai, nós sabemos que o Pai Mundo disse que o julgamento nos últimos dias começaria dentro das igrejas, dentro de uma das pessoas que conhece a verdade deveria estar praticando a verdade. Por favor, nos dê esclarecimento e força para vencer a nós mesmos e fazer vossa vontade no nosso dia a dia. Nos ajude, Pai, a vencer os maus, a vencer a inveja, a vencer o infortúnio, tudo que vem em nossa direção com paciência, benignidade e amor. Não é fácil, Pai, porque todos os dias, como eu sempre digo, nós somos testados pelo inimigo para ver se caímos em tentação, em arrogância, em ódio, em vingança, para poder então ter uma chance de nos prejudicar. Por favor, nos faça sábio para viver dentro de vossos princípios, olhando a imitação de Jesus e a imitação da segunda vinda do Messias. Para nós podermos imitar, Pai, os vossos filhos verdadeiros. E te pedimos entendimento para ler agora Romanos 5, que o Senhor nos dê sabedoria e que possa estar com todas as pessoas que vão assistir agora ou depois, que o Senhor possa estar com as nações especiais, aquelas abençoadas por vós, e permita que a Coreia do Norte e do Sul se una como nações irmãs. Permita que os Estados Unidos se tornem o que o irmão peregrino sempre sonhou, uma nação para Deus, uma nação cristã, uma nação que respeite os princípios que vêm dos pais celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus. Te peço que abençoe o Brasil, proteja do mal, nos livre da tentação do diabo de destruir uma nação que o Senhor deu para a bênção do mundo inteiro, Pai. Pela abundância de água, de tudo que tem nela. Então protege nossa nação, nosso solo, nosso planeta, nossas crianças, nossos adolescentes. Acorda as pessoas para um momento crucial de nossas vidas que nós estamos passando. Te peço que abençoe todos aqueles que vão assistir agora e depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Não vou falar que estou cansada, porque todos os dias eu estou cansada. Não me pergunto por quê. Vamos lá, Romanos 5. Aí Paulo falando, portanto, sendo justificado pela fé, gente, lembre, fé, quando você tem fé, você acredita, se você acredita, você pratica. Como é que se justifica pela fé? Quando você pratica aquilo que você tem fé, que é verdadeiro. Temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos justificados pela qualidade de nossa fé, ou seja, pelo quanto que estamos fazendo em termos de acreditar e praticar. Pelo qual também temos a fé a fé está na graça. Deus achar graça em nós, achar algo que nós agraciamos a Deus, alegramos a Deus. Estamos firmes na graça na qual estamos firmes. Também temos acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança na glória de Deus. Qual é a glória de Deus? A realização do reino e tirar o mal sobre a terra, certo? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Nossa, isso a gente tem que treinar sempre. Toda vez que tiver com problema, toda vez que tiver em dificuldade, seja ela material, financeira ou espiritual, ter paciência, porque a tribulação produzindo paciência, nós venceremos a tribulação. A paciência é a experiência e a experiência é a esperança. Ou seja, se você tem experiência de que para ganhar as coisas de Deus você tem que ultrapassar o nível de Satanás, as testes dele, as implicâncias e as tentações, você vai ter paciência em passar para receber as bonanças e as bênçãos dos céus. Ok? E Paulo continua.
E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que é dado a nós. Então a paciência, não, mas você não vai fazer nada, não. Deixa na mão de Deus. E que o Espírito Santo, que tem o Espírito Consolador de mãe, né? O Espírito Santo está na posição de nossa mãe. Então que ela nos faça forte e nos dê força para ter essa esperança e nos manter em paz. Porque estamos nós ainda sem força. Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Ele morreu porque os ímpios não aceitaram. Então, mas ele diz que não veio para o mundo. Apesar que na oração de João, que nós ainda vamos ver, já passamos, ele diz assim, não oro pelo mundo, mas oro por aqueles que tu me Deus está no mundo. Então, vamos ver os detalhes, né? Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém use morrer por um homem bom. Ou seja, ninguém quer morrer por uma pessoa. O justo não precisa, porque você sabe que o justo está junto de Deus e Deus protege, né? Mas Deus demonstrou seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores em Cristo, e Cristo morreu por nós. Ou seja, ele morreu para que nós abrisse o caminho para a segunda vinda, para que possamos ter força e permanecer nos ensinamentos para chegar até a segunda vinda. Então, ele deu a vida dele, que valia por toda daquela época e até hoje. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Ok. Ou seja, Deus não pôde fazer justiça, porque Jesus disse, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Ou seja, foi justificado porque a vida de um homem justo, de um homem perfeito, e o seu sangue foi tirado, ou seja, a sua vida foi tirada, que o sangue é vida, para trocar pelas vidas espirituais daqueles que aqui na terra luta, enquanto não vê o Messias da segunda vinda. Aí quando morre vai para o paraíso, porque estava tentando e lutando para praticar as palavras de Jesus, viver de acordo com a vontade de Cristo. E se você encontra a segunda vinda, você pode restituir seu corpo, começar o reino do céu na terra até o mundo espiritual. E não somente isso, mas também nos regozijamos em Deus, nos alegramos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Nós era como os inimigos de Deus. Por quê? Porque era, como disse em Gênesis, como diz Jesus, descendentes de Satanás. Nós não tínhamos nada a ver com Deus. A gente vê que as pessoas evoluíram muito, melhoraram muito com a prática do amor ensinado por Jesus, de tratar todos como irmão, que Deus é Pai de todos. Então Jesus nos reconciliou com Deus. E nós precisamos agora tirar toda maldade, todo pecado que herdamos de Satanás e nos tornar filhos e filhas de Deus, ok? Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte. Qual foi a morte? Fisicamente? Não, a morte espiritual, porque mesmo ele estando morto para Deus, ele ainda viveu 930 anos, Adão. E assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram, ou seja, porque todos continuaram pecando. Começou com Adão, mas todos continuam pecando, então a morte passou a todas a descendência, por isso que diz a sua descendência. A morte não poderia passar pelo fruto, mas pela linhagem, o que você herda dos seus pais e sua mãe, como diz Êxodo do capítulo 20, versículo 25. E aqui entra aqui, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Ou seja, como houve lei, todo mundo sabia o que não era para fazer, e então o pecado foi imputado, porque Deus, mesmo depois da queda, tentou regenerar o homem. Então o pecado foi imputado em cada um que violava as leis de Deus. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que, mestre, só herdou de Adão até Moisés? Porque depois de Moisés, o homem que veio era filho de Deus. E aí Jesus nos reconciliou e nos deu a salvação espiritual para aqueles que praticam os ensinamentos dele e seguem o exemplo dele. Mas é necessário restaurar o corpo físico e o corpo espiritual. Por quê? Porque o nosso espírito habita em nosso corpo físico. Então a morte reinou até Moisés. Depois de Moisés veio o quê? Um semelhante a Adão, o qual é a figura, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Até mesmo, olha, os que não tinham pecado, não tinham praticado lá, herdaram, né? A semelhança da transgressão de Adão, ou seja, todos os descendentes de Adão ficaram com o pecado de Adão. E Adão era o quê? O qual era a figura daquele que havia de vir. Por quê? Adão era a figura? Porque Deus deu as 3 bênçãos para Adão, dizendo, cresça,
espiritualmente, se torne perfeito, depois você multiplica com a Eva e depois você tem como herança o domínio sobre todas as coisas. No entanto, ele era para ser um Adão perfeito, mas ele caiu, se desviou de Deus, se ligou a Lúcifer e caiu nas garras do pecado e gerou filhos e filhas até todas as gerações com pecado, até que Jesus nasceu na terra e pôde ali, todos aqueles que creio nele, crê, acredita e tem fé, pratica suas verdades, se liga a Jesus e renasce espiritualmente. É necessário, porque a segunda vinda, para poder restaurar o corpo físico, porque Adão tinha corpo físico e espiritual. E Adão tinha uma Eva, e não teve Eva, porque o povo não deu tempo a Jesus encontrar sua própria Eva. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um homem muitos morreram, mas a abundância da graça de Deus, para muitos, o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, todos vai viver. Por que ele diz isso? Porque foi um homem que começou a história do pecado e Jesus veio para restaurar a história do pecado. Jesus não pôde restaurar tudo porque Jesus não fez a segunda bênção, que era multiplicar. Nem deram chance ele encontrar a segunda Eva. Por isso que ele prometeu a segunda vinda. E ele fala da boda do Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus. E não foi assim o dom como transgressão, por só um pecou. Só um que foi Adão e Eva, né? Porque o juízo veio por uma transgressão. Por que apareceu a justiça? Porque houve pecado. Então, quando há pecado, há juízo, há um julgamento. E para a condenação, mas para o dom gratuito vem todas as transgressões para a justificação. Dom gratuito de quem? De Jesus. Não é que é gratuito porque você não vai pagar nada. Dom gratuito. Jesus está dando a gente a oportunidade de a gente se regenerar com Deus, parar de pecar e conhecer toda a verdade. Ele não cobrou pela verdade dele, como as igrejas hoje fazem. Ele não cobrou para ensinar. Ele simplesmente ensinou como nós devíamos nos preparar para receber as bênçãos do céu e como nós devemos nos preparar para receber a segunda bênção, ok? É isso que ele quer dizer com esse versículo. E não foi só assim o dom como a transgressão para um só pecou, porque o juízo veio para a transgressão e a transgressão pela condenação. Lembra disso que eu já li? Pois é. Vamos lá. Portanto, assim pela transgressão veio o juízo, veio a justiça, né? Veio o julgamento sobre os homens que para a condenação. Também pela justiça veio o dom gratuito de todos os homens para justificação de vida. Se você recebe os ensinamentos de graça de Cristo, os ensinamentos, os mandamentos de Cristo, e se prepara para a segunda vinda, para entrar dentro do completo testamento, seguir, praticar, então você vai começar a mudar e ter o dom gratuito dos ensinamentos e praticar aquilo para tornar-se filhos e filhas de Deus. E ele vai justificar aqui. Porque assim como pela desobediência de um só homem, de Adão, né? Que é Adão e Eva, mas eles falam de homem que a mulher foi desvalorizada. Muitos foram feitos pecadores. Pelo que Adão praticou, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência, gente, presta atenção, obediência de muitos serão feitos justos. Tem que o quê? Obedecer. Tem que obedecer o que Deus disse que era para obedecer. As palavras, não caia, não roube, não machuque, não fale falso testemunho. Lê lá 24 atos que Jesus, Mateus 24 que Jesus falou. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, ou seja, a lei veio porque a transgressão abundasse, okay? Fosse vista, fosse aumentado o que o povo estava fazendo e todo viste. Foi abundância aumentar, né? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, como o pecado estava demais, a graça de Deus foi mandar o quê? Novos ensinamentos para que todas as pessoas conhecessem que a graça, a lei de Deus dada de graça aos homens, porque Satanás cobra tudo, mas Deus não faz isso. Então seria de superabundou, aumentou demais. Porque todo aquele que crê e pratica vai tendo bênção do céu, bonância do céu. Para que assim como o pecado reinou na morte espiritual, também a graça reine pela justiça para a vida eterna. A graça, as palavras que Jesus trouxe de graça para nós. Através dele nós podemos ter uma vida espiritual e aguardar a segunda vinda do Messias. Essas são as palavras de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É pequenininha, mas bem profunda. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, Gê. Olha, é que ela diz aqui, ó.
passa como gratidão, não como murmúrio. Se passar as tentações, você gera paciência e não murmura, não blasfema, não reclama, então você passa com êxito. Enxerto. Pois é, ela diz, ó, faltou enxerto, porque Jesus não pôde seguir a segunda vinda. Se Jesus tivesse encontrado a Eva dele, porque ele veio como segundo Adão e tinha que ter uma segunda Eva. Se Jesus não encontrou a Eva dele, então ele falou, as bodas estão prontas, mas os convidados não foram dignos dela. Boda de quem? Do Cordeiro, como ele falou. No entanto, não tinha pessoas preparadas para ele receber a boda dele e ensinar as pessoas como viver uma vida de casamento, uma vida honrosa. Ok? E por isso que ficou para a segunda vinda do Messias. Ter o terceiro Adão e a primeira Eva, porque a primeira Eva não existiu, anulada por Deus, tanto que nem fala muito nela. Mas a Eva tem que vir uma Eva que seja filha de Deus, a unigênita de Deus, como Adão que veio. Então vem vir o terceiro Adão e a Eva, e aí eles partem da primeira bênção, crescer espiritualmente, ser abençoado como marido e mulher, que é as bodas do Messias, e depois então enxertar nós, para que nós possamos, através do ensinamento dele, através do coração dele, através da prática, nos enxertarmos ao Messias e passar também como filhos e filhas de Deus. É isso que a gente falou aqui, faltou um enxerto. Então essa foi a leitura de hoje, eu espero que vocês gostem. Já eu vi que teve um pastor que acendeu, né? Foi ao mundo espiritual. As coisas estão ficando sérias no Brasil. Bom, boa noite, muito obrigada. Que o Pai Celeste nos dê bastante força, bastante paciência e bastante resiliência para não reclamarmos e passar como vitória, para passar para as próximas partes. E lembrando, nós já estamos vivendo na era da segunda vinda do Messias. Temos que orar a Jesus, quem ainda não encontrou, para que nos mostre e nos permita seguir e não ficar de fora dessa grande trabalho da restauração dos céus. Então, boa noite a todos. Fico a bênção e a proteção dos céus. Vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Nós estamos te entregando o dia de hoje, a nossa leitura, te pedindo que nos dês entendimento, Pai, de que não é só uma graça, de graça como o povo quer, é achar graça aos olhos de Deus. Se nós achamos graça aos olhos dos pais celestiais e do Messias, é porque estamos tentando e fazendo as coisas que agradam o coração dele. Então, a fé, ela vale quando nós estamos praticando os ensinamentos do Messias. Por favor, permita que cada um de nós possamos entender e seguir em frente, nos esforçando todos os dias para praticar a vontade dos céus e ser agraciada com as bênçãos do céu, para que possamos a cada nível de nossa existência subir em direção à posição dos filhos e filhas vossos. Como diz a Mãe Moon quando deu uma bênção, agora tem a bênção do Tchambô, agora qualifique-se. Nós temos que nos qualificar primeiro para filhos de Deus e subindo no conceito e no amor celestial quando nós praticamos isso com as outras pessoas. Te peço que abençoe todos e nos acorde da imersa que está o mundo dos problemas, Pai, e que nós lembramos que tudo está sobre o seu domínio e controle, que as pessoas têm que voltar para vós, se arrepender de todos os erros que praticaram e poder viver aqui na terra como no reino dos céus, uma vida centralizada no vosso amor, tendo vós como Pai e o Espírito Santo como Mãe. Te agradeço por mais um dia. Te peço que abençoe a todos que estão aqui agora e depois, e também através deles a família. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adju. Muito obrigada, espero que amanhã eu esteja aqui de novo, se Deus assim permitir. Uma boa noite a todos.